Segunda-feira da 13ª semana do Tempo Comum. Nós vamos, a partir deste dia, comentar brevemente tanto a primeira leitura quanto o Evangelho. A primeira leitura deste dia é Amós, capítulo 2, versos 6 a 10, depois o versículo 13 a 16. Amós, capítulo 2, versos 6 a 10, depois o capítulo 13 a 16. Leia este trecho na sua Bíblia e depois acompanhe esta breve meditação. Depois dos oráculos dirigidos contra as nações pelos crimes gravíssimos em prejuízo da humanidade, confira Amós capítulo 1, verso 13 ao capítulo 2, verso 5, o profeta pronuncia inesperadamente o 8º oráculo contra Israel, o qual estava convencido de estar isento de condenação, enquanto povo escolhido por Deus e devoto oferente de sacrifícios. Essa sua prerrogativa constitui na realidade um agravante. As maravilhas que o Senhor realizou em seu favor deveriam-lhe ter tocado o coração. A fórmula de sabor proverbial por 3 e por 4, no verso 6, ligada ao total de 7, número perfeito, indica claramente que a medida está cheia, melhor, transbordante. O transbordar do cálice à última gota é expresso no fato de que este é o 8º oráculo pronunciado por Amós, um a mais em relação ao número da plenitude. São 7 os pecados de que Israel é acusado, e são sobretudo os pecados de injustiça social: a violação por dinheiro dos direitos do justo e do pobre, a licenciosidade nos costumes, a opressão do direito dos pobres em reaver à noite o manto dado como penhor de manhã. E confira que este pecado está em desobediência à própria legislação de Moisés, que está lá em Êxodo capítulo 22, versículo 25, e Deuteronômio capítulo 24, versículo 12 a 13. A apropriação indevida dos bens do santuário, tudo num contexto de ritualização vazia de conteúdo, pois encontra-se unida a uma conduta imoral. E apesar disso, o Senhor libertou Israel do Egito, guiando no deserto e vergando a soberba dos amorreus. Versículo 9 a 10. As 7 imagens finais que celebram as capacidades humanas: homem ágil, homem forte, valente, arqueiro, corredor, cavaleiro e corajoso. Versículo 14 a 15. A que corresponde às respectivas 7 respostas de falência, reafirmam a plenitude do castigo divino que não faltará. O salmo deste dia é o Salmo 49, versículo 16 a 23. Deus acusa o seu povo de repetir palavras rituais vazias. O pecado denunciado pelo salmista não diz respeito, de fato, a omissões ou transgressões cultuais, mas a calúnias, furtos, adultérios, pecados contra o próximo. O sacrifício de louvor celebrado com a oferta de uma vida reta, este é o caminho da salvação. O Evangelho é Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Mateus, capítulo 8, versículo 18 a 22. Leia este salmo na sua Bíblia e depois acompanhe esta breve meditação. A compilação de 10 milagres apresentada por Mateus nos capítulos 8 a 9 de seu Evangelho é dividida em 3 grupos entrecortados por narrações que dizem respeito ao discipulado e preparam o próximo discurso missionário no capítulo 10. O primeiro entreato, lido no Evangelho de hoje, ilustra a radicalidade da vocação mediante 2 exemplos concretos: a dura resposta de Jesus ao discípulo, que pede para ir primeiro prestar as honras fúnebres ao Pai, não é certamente para ensinar o desprezo pelos pais, mas para exprimir hiperbolicamente as exigências do reino, antepostas inclusive aos afetos mais naturais. A expressão filho do homem, que aparece no versículo 20, é usada no Evangelho de hoje no contexto de humildade e de escondimento, contraste com a aura de glória que no Antigo Testamento revestia essa figura, típica da linguagem apocalíptica na qual designava o Messias. Filho do homem é de fato o único título que Jesus atribuiu a si mesmo, mas ele cita-o utilizando um duplo registro de glorificação e de sofrimento, completamente original no tempo em que ao Messias eram reconhecidos somente atributos de glória e de honra. Identificando-se com a sorte do Filho do Homem, Jesus indicará o seu sucesso glorioso à direita do Pai, mas também o caminho de serviço que o conduzirá à paixão.
O mestre traça com radicalidade as linhas da sequela, as linhas do discipulado. Antes de mais, seguir o Filho do Homem comporta um desapego drástico dos bens terrenos, diversamente do que faziam os escribas, categoria de peritos da lei, que constituíam uma classe honrada, se não rica. Em segundo lugar, significa seguir Jesus no mundo novo que está nascendo, abandonando um mundo já incapaz de dar a vida. Peçamos a Jesus, a palavra de Deus, que nos conceda a graça de segui-lo no caminho da cruz para experimentar sua glória, e que nós possamos ser profetas, da mesma forma como o profeta Amós, denunciando toda religião vazia de justiça. Oremos. Ó Deus, fonte de paz, doçura de quantos confiam em vós, concedei-nos no vosso Espírito gosto pelo bem e fazei que obedeçamos sempre ao vosso Cristo, livres e perseverantes na vossa vontade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e sobre sua família e permaneça para sempre. Amém.